Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. E hoje nós vamos navegar nesse universo. Vamos mais uma vez para a arte na pré-história. E hoje nós vamos falar especificamente do período paleolítico e do período neolítico. Sejam bem-vindos. Ok, veja bem. Na pré-história, vamos destacar agora o Paleolítico, que também é conhecido como período da Pedra Lascada. Dentro desse período, nós temos os seguintes tópicos. O homem era nômade, os primeiros vestígios surgiram a partir do século XX. Esse período ele data mais ou menos de 35 anos, aliás, 35 mil anos antes de Cristo. Primeiras modificações do ambiente, a intervenção do homem começa também a partir daí. E as primeiras manifestações religiosas. Ok? Muito bem, dando continuidade, para falar desse período do Paleolítico ou o período da Pedra Lascada, o que é que nós vamos imaginar nesse período? É o surgimento do homem propriamente dito, é quando o indivíduo começa a praticar suas primeiras atividades, as suas manifestações, certo? Se a gente focar aqui no quadro, a gente vai ver isso aqui, ó. O homem era nômade. Como seria esse homem nômade? Ele não tinha residência fixa. Ele era um andarilho da terra. Ele permanecia no lugar enquanto tivesse caça e pesca. Uma vez que esses subsídios entravam em escassez, ele procurava, digamos assim, um outro meio, ou seja, se deslocava de um local para outro em busca desses alimentos. Coisa importante também, esses homens se alojavam próximo de grandes pedras ou em cavernas, no interior dessas cavernas. É aí onde surgem as primeiras manifestações. Desde o princípio, o homem sempre teve essa necessidade de se comunicar. E nesse período, mesmo sem ter o acesso à escrita, o homem utiliza a arte, as manifestações culturais, para estabelecer uma comunicação entre os indivíduos do grupo. Certo? Vamos mais uma vez aqui. Os primeiros vestígios encontrados tratam desse século. A partir do século XX foi quando foram feitas as primeiras descobertas. Encontraram os primeiros vestígios, né? E aí é quando a gente vai entender por que nós chamamos não só de paleolítico, mas também de período da Pedra Lascada. Olha só. Por que período da Pedra Lascada? Como o homem não sabia manusear os próprios utensílios para a sua sobrevivência, até mesmo pelo fato dele ser nômade, ele começa a pegar lascas de pedras. E ele percebe que essas lascas de pedra eram afiadas. E outras tinham o formato de um utensílio que poderia ser usado como utensílio doméstico, mas principalmente em defesa do grupo, contra os animais selvagens. Ok? Outro ponto importante. Foquem aqui, por favor. Como eu disse, esse período ele data de 35 mil anos antes de Cristo. Certo? Isso é uma previsão, é uma probabilidade. Outro ponto interessante. Primeiras modificações do ambiente. Quando é que acontece isso? É quando há realmente a intervenção do indivíduo. Nesse interior dessas cavernas, ele começa a, vamos dizer assim, a colocar suas impressões. Ele não sabia manusear um pincel, ele não construía uma escultura, vamos dizer assim, arquitetônica, de proporções harmônicas. Ele fazia tudo de uma maneira muito rústica, muito rudimentar. Então o que é que ele fazia então? Ele pegava uma escultura, ou ele percebia alguma coisa no ambiente, o qual chamava a atenção dele, e daí ele utilizava aquilo. No interior das cavernas, nesse período, é muito comum a gente ver imagens de animais. Porque o que eles mais se preocupavam era com a sobrevivência do grupo. E essa sobrevivência, ela dependia principalmente da caça, e dos alimentos, ok? Então, vamos para outro ponto. Primeiras manifestações religiosas. É comum, não tem como dizer que o homem tem essa necessidade natural de acreditar em algo que, vamos dizer assim, que seja espiritual, que ele não toque, que ele não veja, mas ele tem essa necessidade
de acreditar em um ser supremo. Então, nesse mesmo período dessa arte rupestre, como ela é conhecida, surgem também os primeiros movimentos religiosos. E aí o que acontece? Nessa religiosidade, onde o indivíduo começa a se manifestar, ele também utiliza a arte para fazer isso. É quando nós vamos ver as primeiras esculturas, certo? Ok? Muito bem, pessoal. No que diz respeito à questão da religiosidade, nós temos um destaque. Eu queria que vocês viessem comigo aqui no quadro. Vou tentar rabiscar para vocês uma das imagens mais conhecidas desse período, ok? Vem comigo. Ela é mais ou menos assim. Qual era a ideia? Qual era a ideia que eles tinham quando encontraram esse amuleto? E um detalhe. Essa imagem, ela estava esculpida na rocha. A própria fundição do embigo dela já era a própria rocha. Por que eles tinham? Eles perceberam que a imagem se assemelhava a uma imagem de uma mulher, e aí eles começam a ter essa questão da espiritualidade. Uma mulher com proporções harmônicas bem desenvolvida, né? Você vê que não é uma criatura bonita, é uma criatura robusta, certo? E outra coisa que se destaca nela também são os seios. Os seios são também muito avantajados. A ideia dessa imagem, segundo os próprios pesquisadores, era um culto à fertilidade, pois acreditava-se que esse amuleto de alguma forma trazia sorte. Por que eles chamam de amuleto, na verdade? A ideia de chamar de amuleto é porque a escultura era muito pequena. Ela tinha em média mais ou menos, digamos, 12 centímetros. Ela vai ser esse tamanho aqui mais ou menos. 12 centímetros mais ou menos de altura, certo? E de acordo com os pesquisadores, data essa imagem, esse amuleto, data desde 25 mil anos atrás. Então, é o que nós temos de mais antigo quando nos referimos ao período paleolítico ou o período da Pedra Lascada, no que diz respeito à arte. Veja só, outra coisa que também merece destaque nesse período paleolítico, é a caverna de Lekowski, encontrada na França, certo? E eu já tinha tratado desse assunto com vocês lá no primeiro bimestre. É quando os meninos, as crianças, brincando, perdem um cachorro. E aí eles vão atrás desse cachorro e, por acaso, eles acabam descobrindo essa caverna. Ok? Muito bem, então agora vamos para o Paleolítico. Vamos entender o que é o Paleolítico. Para entender o Paleolítico, eu não tenho como deixar de falar... perdão, desculpa, eu acabei me enrolando. Para falar no Paleolítico, eu preciso incorporar os dois períodos. Eu preciso associar eles dois para que eu possa entender um ao outro. O período mais antigo é o que nós acabamos de ver, o Paleolítico. E agora nós iremos para o Neolítico, que também é conhecido como o período da Pedra Polida. Nesse período, que é chamado de Neolítico ou o período da Pedra Polida, nós vamos ter o quê? Como subtítulos, o aperfeiçoamento da arte. O início desse período data de 10.000 a 5.000 a.C. A agricultura e criações de animais também surgem nesse período. Deixa de se representar animais e começa a representar situações do cotidiano, certo? Através de desenho de pinturas. E um destaque também para a religiosidade e os monumentos de pedra. Vamos lá então? Ok. Então veja só, não tem como falar do Neolítico sem se referir ao Paleolítico. O que é que a gente vai entender agora? Por exemplo, se lá no Paleolítico se pensava, vamos pensar na pedra lascada, nas lascas de pedra, que era a partir daí que se, vamos dizer assim, que se fabricava, se construía os materiais de guerra e os utensílios de uso doméstico. No Neolítico, esses mesmos utensílios começam a ganhar dimensões diferentes. Ou seja, o homem começa a lapidar essa pedra e esses utensílios ganham uma outra forma, um outro design. Certinho? Veja só. Então é o aperfeiçoamento da arte. Certo? Então aquela coisa que era tão rústica no Paleolítico,
o homem começa a lapidar. É por isso que é chamado de pedra polida. Ele começa a lapidar, é o surgimento da cerâmica, o cozimento do barro em si, da argila, para a confecção desses utensílios. Certinho? Olha só, outra coisa. O período, como eu disse antes, ele data de 10.000 a 5.000 a.C. A agricultura e criação de animais. Nesse período, o homem deixa de ser nômade, não totalmente. Eu acho que vocês vão compreender que essa mudança do paleolítico para o neolítico, ela não acontece de forma tão brusca, ela acontece gradativamente. Mesmo alguns grupos já implantando a questão da agricultura, domesticando os animais, ainda tinha muitos grupos que eram nômades. Então esse é o princípio. Essa mudança ela acontece gradativa, certo? Não de uma hora para outra. A ideia do homem fixar a residência, vamos dizer assim, começar a domesticar animais, ele começa a ver o mundo de uma forma diferente. Ele passa a registrar a partir daí, não as imagens dos animais, não as caçadas, mas as situações do cotidiano, do dia a dia, certo? Esses registros ainda continuam a acontecer. Só que não mais só dos animais, das caçadas, mas sim das reuniões dos grupos, das discussões, etc. Tudo o que acontecia no grupo, eles manifestavam isso a partir da arte, a partir do desenho. Ok? Vamos lá adiante. Representação do cotidiano, é o que eu disse. Acabei de falar para você. Sai da ideia de como é que se diz assim, de mostrar somente as caçadas, os animais, o perigo, etc. E passa a se registrar as situações do dia a dia. Destaque principalmente para a religiosidade e a questão da construção dos monumentos. Isso aqui nós vamos ter algum destaque. Veja bem. Aqui, a partir daqui, o homem, a religião desse homem em si, os cultos religiosos, os rituais religiosos, ganham uma proporção muito grande. Ele sai de uma simples adoração de um amuleto e passam a construir algo maior. Ele se conecta mais ainda com a própria natureza. E aí surgem os primeiros monumentos, que é o que nós vamos chamar lá na frente de monumentos de pedra. Ok? Bem, esses monumentos merecem destaque, principalmente o monumento de Stonehenge, que é encontrado na Inglaterra, certo? Esse monumento, na verdade, eram pedras sobrepostas sobre outras. Segundo os historiadores, os pesquisadores, eles dizem que essas pedras chegavam a pesar cerca de 25 toneladas. Então são monumentos históricos muito antigos, que ainda hoje prevalecem e ainda estão lá ainda, certo? Outro monumento muito conhecido também é o Cremelech. O que era o Cremelech? Era uma fileira de pedras. Então eles faziam isso como se fosse uma espécie de ritual. E esses rituais se harmonizavam, certo? Pessoal, é isso. Estudem a atividade, leiam o conteúdo e até a próxima.